Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco. Desde aqui do Templo de la Fé para todo o país, que Deus me los bendiga abundantemente a los obreiros, colaboradores, CPOs e a todos os discípulos que já estão vivendo uma grande expectativa para esse grande dia 24, porque será o último encontro de todos os discípulos e a graduação de novos obreiros, e que todos devem trazer um pão. Traiga um pão fresquito. Você vai saber por que estamos pedindo que você traga um pão. Toda a Guayaquil vendrá para o Templo de la Fé e todos os obreiros, colaboradores, CPOs vendrão uniformados. Vamos começar o programa mostrando uma história de uma pessoa que foi para o altar e, como hijo, foi para o altar para apresentar a seu padre o que Deus estava lhe pedindo. E a vida não seguiu igual. A vida foi transformada. Pero mientras tanto, eu gostaria que você preparasse uma silla. Esta silla representará o trono de Deus. Coloque na silla uma Bíblia aberta. Será o próprio Deus aí sentado. E esta silla representará o trono de la justiça. Vamos dobrar nossas rodilhas com nosso vaso com água. E vamos pedir a Deus, haga-nos justiça. E Deus hará justiça em la vida de los obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos. E Deus hará justiça também em sua vida. Você que se encontra aí do outro lado com depressão, você que se encontra neste momento com ganas de quitar sua vida, você que está com ganas de desistir de viver, nada de lo que você hace lhe ha salido bem. Lhe vou regalar a oportunidade de você nos enviar seu nome, ele nome também de toda sua família. Aponte nosso celular, nosso WhatsApp, 099 895 9144. Vou repetir para que você possa apontar com tranquilidade. 099 895 9144. Para você que diga, pastor Jorge, ore por mim. Vamos orar juntos e através desta oração, a justiça chegará a você. E você que está apartada, você que está apartado, você que se desviou da presença de Deus, você pode pedir ajuda, você que não tem força para regressar, porque temos esse trabalho que você pode ver aí, resgate em seu hogar. Diga-me aonde você está, diga-me aonde você se encontra, e ele resgate chegará em sua casa, e você volverá aos braços de seu Padre, aos braços de Jesus, para curar suas heridas internas e suas heridas externas. Vamos começar o programa mostrando-lhe essa história, e já regressamos para responder à luz da Bíblia uma pergunta, que com segurança esta pergunta é uma pergunta que muitos querem fazer, e vamos responder à luz da palavra de Deus. Vamos a esta história. No podía dormir por las noches, tenía pesadillas, insomnios. Antes de yo tornarme una hija de Dios, mi vida estaba totalmente destruida en todas las áreas. Económicamente, espiritualmente, tenía problemas espirituales, no podía dormir por las noches, tenía pesadillas, insomnios. Más fue aquello que yo entendí porque yo no tenía el Espíritu Santo, porque yo venía a la iglesia, yo conocía de la iglesia, mas yo no era una hija de Dios.
Entonces yo veía que mi familia venían todos a la iglesia y yo quería que así mismo como ellos venían, yo también venía para agradarlos porque ellos me decían, vamos a la iglesia, te invitamos a la iglesia, y yo quería agradarlos a ellos. Más yo afuera era otra persona, más allá afuera yo era yo era una persona rebelde, tenía mal carácter, peleaba mucho con mi esposo, con mis hijos, no nos llevábamos bien, tenía problemas en mi trabajo, yo era una persona totalmente destruida, mal, en todas las áreas. Yo escuchaba hablar de la campaña de Israel. Yo decidí en ese día porque yo quería mi vida transformada. Yo decía, yo quiero el Espíritu Santo. Yo escuchaba hablar del Espíritu Santo, mas yo no tenía el Espíritu Santo. Entonces esa fue mi oportunidad, porque la campaña de Israel es la oportunidad para los hijos de Dios, para quien quiere su Espíritu. Yo quería su Espíritu y fue ahí donde yo usé mi fe, donde yo puse en práctica y yo comencé a hacer sacrificio por mi vida. Yo sacrifiqué las cosas del mundo por las cosas de Dios. Yo venía más a la iglesia, hacía mis cadenas, yo oraba por las noches, empezaba a leer más la Biblia, me levantaba en las madrugadas porque yo quería el Espíritu. Y fue ahí donde yo recibí su Espíritu, el Espíritu Santo. Fue quien me dio paz, fue quien me dio la verdadera alegría que uno puede tener en su vida, donde yo tengo ahora paz. Dios transformó mi vida en la área de mi trabajo. En mi trabajo soy una persona muy remunerada, con mis hijos, con mi esposo ya no hay peleas, todos nos llevamos bien. Ahora yo duermo bien en las noches, yo ya no tengo pesadillas, ahora yo soy una mujer transformada, feliz. Puedo tener problemas, pueden venirse muchos problemas en las áreas de mi vida, mas tengo esa paz aquí adentro porque solo Dios es el único que guía mi vida. Solo el Espíritu Santo puede llevarnos a ser esa persona que Dios quiere que uno seamos, tornarnos un hijo de Dios. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Hola a todos del programa Obreros en Foco, mi nombre es Rocío y yo soy obrera del Templo de la Fe y mi pregunta es la siguiente: ¿es pecado luchar para poder prosperar en la vida económica? Antemano agradezco por la respuesta. Excelente sua pergunta e que Deus lhe bendiga abundantemente. Claro que desejar ou lutar para prosperar não é pecado. Deus quer que seus filhos comam o melhor desta terra. Deus quer que seus filhos tomem possessão do melhor desta terra. O pecado está em colocar as conquistas, a prosperidade, a economia por em cima de Deus. Isso é pecado, quando uno se aferra a lo material e coloca a Deus em segundo plano. É aonde desagrada a Deus. No livro de 1 Timoteu, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 habla assim: pero os que querem enriquecer-se caem em tentação e laço e em muitos desejos nécios e danosos que hundem a los homens a la ruína e em la perdição.
Ou seja, quando a pessoa coloca a riqueza, coloca a prosperidade por em cima de Deus. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Mire que a palavra de Deus não habla que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. A raiz de todos os males é quando uno coloca seu amor nele dinheiro. Por ele dinheiro, uno mata. Mata ele padre, mata a madre, mata irmão, mata isso, mata amigos, por causa dele dinheiro. Porque coloca ele dinheiro por em cima de tudo. Por ele qual, condicionando-lo, alguns se extraviaram da fé e se torturaram com muitos dolores. Ou seja, quando uno coloca a prosperidade ou a riqueza por em cima de Deus, é onde uno vai hundir-se na vida. Mas ter prosperidade não é pecado. Tenha tudo, conquiste tudo, mas seu verdadeiro todo tem que ser ele Senhor Jesus. Quando o nosso todo é ele Senhor Jesus, quanto mais conquistamos para a glória de Deus, mais honramos a Deus e Ele nos bendice mais e mais. Vamos a mais uma história de quem foi para o altar, de quem mostrou que seu sacrifício foi um sacrifício de hijo, não foi um sacrifício de criatura. Porque quando o hijo sacrifica como criatura, ele vuelve a ter a vida de uma criatura. Mas quando uma criatura sacrifica como hijo, ele passa a ter vida de hijo. Ele se converte um hijo de Deus. Se você aún não enviou seu nome, e ele nome de la família, aí está nosso WhatsApp, 098959144. Prepare a sídia com a Bíblia, prepare um vaso com água, porque vamos dobrar nossas rodilhas e pedir a Deus o que o diabo não quer que uno pida, a justiça de Deus. Já regressamos. Mi nombre es Joana Samuesa, soy de la Iglesia Universal de Carapungo. Llegué hace 10 años atrás por primera vez. Mi vida antes de llegar a la Iglesia Universal era prácticamente un desastre, por decirlo así, ya que no tenía una familia unida. Siempre viví con problemas, violencia doméstica dentro del hogar, peleas, indiferencia, muchas situaciones que me llevaban a mí, en mi interior, a sufrir. Tenía depresión, tenía una profunda tristeza, que inclusive eso traía consecuencias en mis estudios, en mi desarrollo académico. También tenía problemas con respecto a la salud. Mi madre siempre vivía con enfermedades, ella había sido desahuciada por los médicos. Mi padre inclusive también fue desahuciado por los médicos. Nadie sabía lo que tenía. Al parecer le habían hecho una brujería, pero nadie daba una respuesta por parte de la medicina. Es así como yo llegué a la Universal a través de una invitación de una amiga del colegio. Ella me invitó y cuando yo acepté ir, yo recibí una palabra de esperanza, que mi vida podía cambiar, podía encontrar una solución, que no estaba todo perdido. Y es así como yo escuché la voz de Dios a través del pastor. El pastor invitó a realizar una cadena, de participar los mayores días posibles durante un mes. Y yo hice caso. Yo dije, si voy todos los días a la iglesia, yo veré mucho más rápido las bendiciones en mi vida. Y así fue. No falté ni un día. Recuerdo que en aquella temporada, era una temporada de vacaciones, no teníamos para el transporte, pero teníamos una bicicleta. E íbamos todos los días en bicicleta a la iglesia. Por más que llovía, por más que hacía sol, no importaba. Lo importante era llegar a la iglesia y cumplir aquel voto que yo había realizado con Dios, de ir todos los días durante un mes. Es así como después yo vi el milagro en mi familia. El primer milagro que contemplé fue ver a mi madre curada. No necesitaron los médicos realizarle la operación, ya tenía fecha y hora programada, pero Dios la curó. Mi madre fue curada por Dios.
De igual manera, mi padre nunca más volvió a tener aquella sensación en la garganta. Él decía que tenía una sensación de tener una piedra en la garganta y no podía ni siquiera tragar. Pero mi padre, de igual manera, fue curado por Dios. También conmigo, en ese mes de esfuerzo, de sacrificio, yo me torné una persona totalmente diferente. Yo antes solía ser una joven sin ningún proyecto de vida, lo único que me interesaba era vivir el momento. Me gustaba ir a las discotecas, me gustaba ir a las fiestas, me gustaba salir, no me gustaba estar en la casa, me gustaba tener varios novios, me gustaba mucho estar envuelta en grupos sociales que para nada hacían cosas buenas, siempre se inclinaban a realizar cosas que ni yo mismo sabía por qué las hacía, pero las hacía, simplemente por querer encajar en aquel grupo social. Entonces mi vida prácticamente cambió, dejé las malas amistades, pasé a ser una estudiante excelente, ya que antes había tenido muchísimas malas calificaciones, inclusive había perdido un año, pero posteriormente me recuperé, comencé a ser una estudiante de 10, me esforcé, pasé a tener objetivos, pasé a determinar qué carrera estudiar en un futuro y progresivamente Dios fue cambiando todas las áreas de mi vida, hasta que el mayor milagro dentro de mi ser fue recibir el Espíritu Santo. Dios me reveló aquello, que si yo buscaba primero el Espíritu Santo en mi vida, todo lo demás ya vendría también por añadidura. Yo ya lo había visto. Entonces me esforcé, sacrifiqué, fui para el altar y recibí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la pieza que estaba faltando a mi vida, que le dio todo el sentido a mi ser, que me dio esa motivación para continuar hacia adelante y no mirar nunca para atrás. Entonces, mi vida cambió en todos los sentidos, tanto mi familia, tanto mi vida económica, tanto mi vida académica, tanto mi vida sentimental. Todas las áreas de mi vida han sido bendecidas por Dios, ya que Él es el que va delante de mí y Él es el que me da siempre la dirección para que yo pueda tomar las decisiones correctas y siempre procura mi bienestar a través de la obediencia que yo he tomado día a día, de seguir todos sus estatutos y ordenanzas a través de la palabra del Señor. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @obrerosecuador. Nós estamos toda esta semana hablando de las características espirituales de Davi. Como Davi tinha uma relação muito boa com nosso Deus. Como Davi mostrava a dependência de Deus. Davi começou com Deus e Davi terminou com Deus. Davi começou com Deus sem nada e terminou com Deus com todo, mas nunca colocou todo por em cima de Deus. Ele, Salmo 39, versículo 1, mire o que está escrito, palavras de Davi. E eu dije, guardarei mis caminhos. Se nós outros não guardarmos nosso caminho, nós outros vamos nos perder. Chegamos a Jesus perdidos e fomos encontrados. Por isso a importância de estarmos guardando. Como que eu guardo meus caminhos? Vigilando, atento, não estando distraído para as coisas que levam uno a ser atrapado por ele diabo. Aí ele habla mais, para não pecar com minha língua. Guardarei minha boca como com mudança, mientras ele impio esteja em minha presença. Ou seja, Davi, ele vigilava o que falava. Ele pensava antes de falar para que suas palavras não agradassem ao diabo.
para que suas palavras não entristecessem ao Espírito Santo, ao Senhor. Ele guardava sua boca. Quantos que não han guardado sua boca e por causa de sua boca han vivido uma vida apagada, uma vida sem força, uma vida que só camina por la misericórdia. Pense em tudo isso. Guardemos nossos caminhos, guardemos nossa língua, guardemos nossa boca como ele abre, guardarei minha boca como com mordaça, porque ele sabia que se ele hablasse alguma coisa que desagradasse a Deus, ele poderia se alejar de Deus, e alejado de Deus, ele sabia que ele estaria solo, e nós outros nunca podemos estar solo, porque solo estamos vulneráveis, ok? Pense-lo em tudo isso e vá se preparando, porque este dia 24 aí está, às 4 da tarde. Eu estava falando em outros programas, lunes, falei martes, que seria às 4h30, mas cambiamos o horário para mais temprano, porque vamos terminar mais temprano. Será um dia inovidável, onde todos os discípulos estarão juntos. Todos os obreiros devem invitar a los discípulos para vir. Tragam um pão e todos venham uniformados e tragam um pão. Toda a Guayaquil vendrá aqui para o templo de la fé. Será 4 da tarde, dia 24, e terminará às 5 da tarde. A última reunião del año com todos os discípulos. Pase la voz. Me siento vacía, no tengo fuerzas. Hace mucho tiempo que ya no medito en la palabra de Dios. Recuerdo que antes atendía a las personas. Era un placer ayudar y hoy no me siento digna de hablar con nadie. Hace tanto que no tengo tiempo para ganar almas. Nadie me va a entender. Si digo lo que me está pasando, me van a juzgar. Sé que me pongo el uniforme para que no me digan nada. Participo de las reuniones, pero mis pensamientos ya no están en Dios. ¿En qué momento? ¿Cómo llegué a este estado? Quizás estos pensamientos están atacando su fe, y es por eso que usted se encuentra apagado. Pero nada está perdido para quien toma la iniciativa de luchar por su vida y cumplir con su llamado en la obra de Dios. Nuestro Deus e nuestro Padre, uma vez mais estamos aqui de rodillas para pedir-te justiça. La justiça que este mundo não pode dar. La justiça que el hombre tampouco pode dar. Ó Deus mío, venga aplastar la injustiça que molesta tus servos, la injustiça que entristece a tus servos. El diabo vem com la injustiça para que os servos desistam de servir, para que esta pessoa desista de viver. Quantos que agora estão chorando, estão atribulados porque a injustiça entrou em sua casa, em sua família, porque a injustiça cerrou seus caminhos, as portas, e esta pessoa está desesperada. Mas nesse exato momento, Senhor, passa com tua justiça e bendice este hogar, bendice esta pessoa enferma, que esta injustiça dê lugar à justiça, que é a saúde, uma vida saludável. Espírito Santo, bendiga a todos os obreiros, colaboradores, CPOs, bendiga tus servos. Se há algum que está a ponto de cair, que se está a ponto de se entregar à injustiça, que ele venha reacionar, para não volver a ser criatura, para não volver a ser escravo delas tinieblas. Padre mío, bendiga Equador, bendiga a esta nação, para que tu nome seja glorificado,
para que tu nome seja enaltecido. Espírito Santo, confiamos em ti e estamos seguros que o Senhor já bendigo. Em nome de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. E consagra este vaso com água. Amém? E graças a Deus. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Participe de lunes a viernes a partir de las 23 horas de la Caminata de la Fe, rumbo a la hoguera santa de los hijos de Dios en el Monte Calvario. Un programa en vivo y en directo desde el Templo de la Fe en Guayaquil, que será transmitido por Oromar TV en el canal 26, Radio Ecuantena 1030 AM y en Radio Sonorama a través de los diferentes diales del país. También puede participar por nuestra aplicación Red Aleluya Ecuador. Diciembre, Caminata de la Fe, rumbo a la hoguera santa de los hijos de Dios en el Monte Calvario. Respire hondo. Eu estou seguro que a justiça chegou a sua casa. Você já está bendecida. Eu gostaria de acordar a todos, mientras não chega dia 24, que amanhã, jueves, estaremos em la terapia del amor. E através desta terapia del amor, estaremos bendecendo a todas as famílias. Em la terapia del amor, temos ele momento dele câmbio de espírito. Temos ele momento de la cura interior. Quando hablamos câmbio de espírito, mas para que esse espírito cansado, negativo, apagado, seja cambiado por um espírito novo. Eu cheguei na Igreja Universal com um espírito velho, com um espírito morto, mas recebi um câmbio de espírito. E esse câmbio de espírito proporciona um câmbio de vida. E todas as heridas internas e traumas foram eliminados. E há aquele momento de la terapia del amor, de la charla, em que todos recebem uma direção do Espírito del amor para bendecir os solteiros, casados, viúdos, parejas, mulheres que vêm lutar por seu matrimônio, maridos que vêm lutar por ele matrimônio, parejas que vêm lutar junto. Estaremos em vários horários. Eu estarei 7 da manhã e 3 da tarde. 7 da manhã e 3 da tarde. Pastor Gustavo estará às 10 da manhã e 5 da tarde. Pastor Manuel estará às 12 dele meio-dia, e ele, senhor Obispo Gustavo, com sua esposa, nós outros pastores também, com nossas respectivas esposas, às 7 da noite, em la noite del amor. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Não vá dormir, porque a caminata de la fé sigue com toda a força esta caminata de la fé, e às 11 da noite por Oromar TV, em vivo, por Sonorama FM 103.7 e por Ecuantena 1030, não? 1030, você pode acompanhar, ok? Que Deus me los bendiga a todos e hasta amanhã. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.